Não sei se eu não vou retirar para ver. Agora você me alertou. Realmente falou. Aqui no relatório tá aí. O Rafael falou depois dele. Olha aqui. Sustentação oral proferida. Osasco com Bradesco. Já foi proferido. Tá? Em sessão de 13 de maio. Tá. Que item que é? É 32. Anota os nomes aqui. A número legal, declaro aberta a 26ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 25ª sessão. Se não houver objeção, aprovada a ata da 25ª. Consulto ao representante do Ministério Público, doutor João Paulo Giordano, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, não há interesse. Ok. Então, passamos à nossa pauta de hoje. Relato os itens 1 e 2 da sessão estadual. Aqui tratam-se de contratações da Companhia Paulista de Obras e Serviço, tem por objetivo prestação de seguro de saúde, assistência médica, laboral, a instrução falou, os órgãos da casa opinaram. Nos exames dos autos, a TJ, chefia e PFE, são pela irregularidade dos contratos da licitação. A TJ alega a restritividade, o item 641, ao exigir na fase de habilitação, registro e inscrição na SUSEP. Outros pontos foram apontados, todos na linha da irregularidade. Meu voto é no sentido da irregularidade da contratação e em consequência, a procedência parcial da representação, aplicando-se o 15 e 17 do artigo 2º da 709. Em discussão, votação aprovada. Agora é uma contratação, o item 3, contratação da Secretaria da Saúde, a empresa Ingetal. Os órgãos da casa falaram, a unidade econômica, chefia do PFE, falaram pela regularidade. As falhas foram apontadas pela engenharia, depois pela chefia e PFE. O MPC também concluiu no sentido da irregularidade. Demonstrado nos autos, apontados alguma irregularidade, a Secretaria foi oficiada, juntou justificativas, no entanto, a unidade de engenharia levantou outros questionamentos sem que a origem justificasse. Acompanho e voto no sentido da irregularidade do contrato, bem como da licitação que o precedeu com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo, dos itens estaduais a cargo de Vossa Excelência. Senhor presidente, conselheiro Antônio Roque Stadini, senhor conselheiro substituto, doutor Sami Wurman, seja bem-vindo. Senhor procurador da Fazenda, doutor João Paulo Giordano Fontes, da PFI, a doutora Cristina Freitas Cavezali, demais, doutor Sérgio Rossi, demais funcionários, advogados. Eu relato em conjunto, senhor presidente, os itens 4 e 5. O item 4 e 5 referem-se à comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos, respectivamente, nos exercícios 2011, no valor de R$ 749.682,81, e o de 2012, no valor de R$ 1.246.441,77, pela Secretaria de Estado da Educação, o gabinete do secretário, a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra, em razão de convênio, objetivando a construção de escola estadual Jardim Levorato. As imperfeições apontadas nos autos não são suficientes para impedir a aprovação das matérias em exame, podendo ser conduzidas ao campo das advertências. Anoto que a instrução comprovou ter sido concluída a obra, inclusive com devolução de saldo. Assim, acompanho
os pronunciamentos da TJ e da PFE e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, mas sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Item 6 refere-se à comprovação da aplicação de recursos públicos no valor de R$ 1.060.000 transferidos no exercício de 2013 pela Secretaria do Estado da Saúde, Departamento Regional de Saúde, à Universidade de Taubaté, em razão de convênio objetivando dar suporte a despesas de custeio. A instrução é unânime desfavorável. A entidade conveniada descumpriu seu dever de prestar contas e o órgão conveniente omitiu-se quanto às providências para regularizar a situação. Mesmo notificados para tanto nos autos do processo, o que se refere a este item. Assim, eu voto pela irregularidade da matéria em exame, condenando a entidade à devolução dos recursos que lhe foram transferidos, devidamente atualizado, e a suspensão de novos recebimentos até que regularize a pendência, além de aplicação de multa à responsável, Maristela Siqueira Macedo de Paula Santos, diretora do Departamento Regional de Saúde de Taubaté, no valor de 200 UPESPs, com fundamento no artigo 104.2 da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação, aprovado. O item 7 refere-se a recurso ordinário interposto pelo Departamento Regional de Saúde de Piracicaba, DRS 10, Secretaria da Saúde, em face de sentença que julgou ilegais contratações temporárias de técnicos de enfermagem realizadas pelo órgão do exercício em 2013. O juízo da irregularidade deu-se em razão da subjetividade do critério de avaliação adotado no processo seletivo, baseando apenas em análise de currículo e entrevista dos candidatos, além da exigência de documentos de habilitação no momento da inscrição, restringindo a participação de possíveis interessados do certame. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, considerando que houve processo seletivo, que a legislação estadual sobre contratação por tempo determinado, embora dê preferência para provas, faculta a análise do currículo como critério para a seleção de empregados temporários, que a falta do documento funcional, apesar de irregularmente exigido pelo edital de todos os candidatos, não constituiu impedimento à inscrição, e que as contratações temporárias, em número aceitável, 14 profissionais, e por prazo razoável de 12 meses, destinaram-se ao setor essencial da saúde, entendo plausível acolher as razões recursais sem prejuízo de advertência à origem, que, por hora, doravante, cumpra rigorosamente a legislação e observe a jurisprudência sobre a matéria. Voto, assim, acompanhando a manifestação do PFE pelo provimento do recurso, a fim de julgar regulares as contratações temporárias em exame e determinar o registro dos correspondentes atos de admissão, sem prejuízo da advertência consignada no corpo do voto. Em discussão. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse processo. Inclusive, eu fui o julgador singular da decisão agora recorrida como dito. Ok, é regimental. Encerrado o conselheiro Sidney Beral, tem a palavra agora o conselheiro Sami Furman, que retorna à nossa Câmara. Para nossa satisfação, saudamos a sua presença aqui entre nós. Conselheiro Sami Furman tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda. Em exame, contrato firmado pela Sabesp SICR Tunuci, cujo objetivo era a aquisição de estação de tratamento d'água compacta para o município de Pirapora de Bom Jesus, Unidade de Negócio Oeste, Diretoria Metropolitana, a Unidade de Fiscalização
consignou algumas falhas pelas quais as partes foram notificadas. Após a análise das justificativas, a TJ, em seu todo, foi pela regularidade, assim como a Procuradoria da Fazenda. Acolho, de fato, as manifestações de ATJ e PFE e sou pela regularidade do pregão e do contrato e legalidade dos atos de despesa. Em discussão, votação aprovada. Item 9, licitação feita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por fornecimento de licenças de uso de software, ata de registro de preços, firmada com a empresa Brasoftware Informática, ordem de fornecimento e execução contratual. PFE, fiscalização, não registrou apontamentos, nem PFE. Esse é o relatório, acompanho, portanto, a matéria comporta juízo de regularidade, voto pela regularidade da licitação e da ata de registro de preços. Em discussão, votação aprovada. Item 10, licitação da FDE e contrato com construtora Max Fox Limitada para construção de prédio escolar. A fiscalização opinou pela irregularidade, apontando que a exigência referente à qualificação técnico-profissional teria extrapolado o contido na lei e contrariado a súmula 25 desse tribunal, acarretando a inabilitação de empresa que apresentou o melhor preço. Foram feitas as notificações, a TJ opinou pela regularidade da matéria e, nesse mesmo sentido, a PFE. Entendo que a matéria comporta juízo de regularidade. A exigência para fins de qualificação técnico-profissional de guia de recolhimento acompanhada de relação de empregados foi devidamente justificada pela origem, uma vez que visou verificar se o contrato de trabalho seletista ainda estava na vigência no momento da licitação. Não houve afronta à súmula 25, pois, embora o edital tenha previsto a necessidade de apresentação desses documentos no caso de o responsável técnico ser empregado da licitante, também constou do instrumento convocatório que o vínculo poderia ser demonstrado por meio de cópia da ata de assembleia ou de contrato social, no caso de dirigentes ou sócios proprietários, ou ainda de contrato de prestação de serviços. Relembro que esse tribunal não tem reprovado exigências semelhantes feitas pela FDE em suas licitações. Aqui cito os julgados. Também contribuem para a aprovação da matéria competitividade razoável, houve participação efetiva de 6 empresas, com obtenção de proposta vantajosa em relação ao valor estimado pela origem. Portanto, voto pela regularidade da licitação e contrato. Em discussão, votação aprovada. Agora peço para relatar conjuntamente itens 11 e 12. Tratam de acompanhamento de concessão celebrada entre o governo do Estado de São Paulo, por meio da Agência Reguladora de Saneamento e Energia, a Arcesp, e a Gás Brasiliano, cujo objeto é a concessão para exploração dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado na área noroeste do Estado de São Paulo. Preliminarmente, cabe lembrar que o contrato de concessão foi celebrado em 99 pelo valor total de R$ 274.900.000 pelo prazo de 30 anos. Tanto o contrato de concessão como os termos aditivos feitos até 2005 já foram julgados regulares por decisões desta segunda Câmara. A fiscalização aponta como principal falha o fato da concessionária não ter cumprido o estabelecido no ajuste contratual relativo à implantação de um 5º Citygate, que seria uma das metas, a meta número 3. A TJ, após verificação do material apresentado pela origem, sua defesa, destaca que metas 1 e 2 foram superadas pela concessionária, atingindo o volume de investimentos previsto e até superando-os, e opina pela regularidade da matéria. O Ministério Público de Contas, no entanto, manifesta-se pela irregularidade justamente por conta daquela falta encontrada pela fiscalização, o descumprimento da construção desse 5º Citygate, que seria a meta número 3. Passo ao voto. Considero aceitáveis os argumentos apresentados pela origem, logrando justificar, ao menos durante o período em exame, não ser necessária a instalação de todas as 5 estações de troca de custódia. A própria natureza de um contrato de concessão de longa duração implica a realização de ajustes nas metas acordadas, visando o melhor atendimento do interesse público. No caso em exame, somam-se ainda eventuais problemas ocorridos no fornecimento de gás pela Bolívia, além da dinâmica do mercado de energia, cujas modificações de seu marco regulatório acabaram por influenciar diretamente a demanda por gás e indiretamente os investimentos da concessão. De todo modo, deve a origem desenvolver uma metodologia para apuração das possíveis medidas compensatórias para eventuais alterações de metas fixadas no contrato. No mais, acolhendo argumentos apresentados pela Arcesp e acompanhando a TJ chefia, bem como o PFE, voto pela regularidade
das execuções do contrato de concessão. Em discussão, votação, aprovado. Item 13, prestação de contas referente a 2003, decorrente de convênio feito pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, Departamento de Apoio ao Desenvolvimento DAD, com a Prefeitura de São Vicente. Órgãos instrutivos da CADA convergiram pela regularidade, e meu voto é nesse sentido, da regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Item 14, prestação de contas de contrato de gestão de 2012, celebrado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Catavento Cultural e Educacional, cujo objeto era o fomento e operacionalização da gestão e execução de atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades artísticas desenvolvidas por fábricas de cultura. A fiscalização apontou algumas falhas, entre elas o não cumprimento de alguma das metas. Foram feitas as notificações devidas, a TJ, bem como o PFE, foram pela regularidade da prestação de contas. E entendo que, a despeito da existência de algumas falhas procedimentais, em sua maioria de alçada da própria Secretaria da Cultura, é preciso observar que não houve qualquer indício de malversação dos recursos, como inclusive bem atestaram os órgãos técnicos que oficiaram no feito, sendo eles devidamente aplicados na finalidade contratada. Portanto, acompanho a opinião de ATJ e PFE, voto pela regularidade, mas com ressalvas da prestação de contas, determinando a Secretaria de Cultura que se atente ao exato cumprimento das instruções 1 de 2008 desse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Cristina Cavezali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Sessão municipal, relato itens 15 e 16, Prefeitura Municipal de Barueri, contratos com engenharia construtora terra e MPD, objetivando construção de edifícios residenciais. A matéria foi impugnada pelos órgãos da Casa, a municipalidade não obteve êxito em esclarecer os apontados, confirmados até por SDG, restaram as irregularidades graves e restritivas ao certame. Assim, o meu voto é pela irregularidade das concorrências, dos contratos com a adoção das medidas de estilo. Em discussão, votação, aprovado. O item 17, retiro de pauta e retorno ao gabinete. O item 18, trata-se da Prefeitura de Taubaté, contratando a empresa Constrói agregados de concreto para fornecimento de CBUQ, concreto betuminoso de usina quente, para as faixas C e D. Os órgãos da Casa falaram, todos pela regularidade, e o meu voto é também pela regularidade, apenas com as recomendações propostas por ATJ. Em discussão, votação, aprovado. 19. Aqui é Araraquara, contas do Legislativo de 2012. Não há grandes irregularidades que apareceram, obedecidos os limites da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, falhas não comprometem o conjunto das contas, e o meu voto é pela regularidade com as recomendações que faz a auditoria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Barra do Chapéu, contas da Câmara de 2012. Aqui, as contas de 2012, de acordo com os órgãos da Casa, elas apontaram irregularidades de natureza grave. Então, eu julgo irregular a linha A, a linha B e C da lei, artigo 33 da 709, condeno o presidente pelas contas, ordenador de despesa, ao recolhimento das importâncias de táxi para transporte de vereadores e funcionários, 164 mil. Isso aqui nem Uber, táxi, cobra tão caro, 164 mil. Devidamente atualizados, prazo de 30 dias.
nos termos do artigo 104.2, aplico multa de 200 UFESP pelos prejuízos causados. Em discussão, votação aprovada. Item 21, retiro de pauta e retorno ao gabinete. Agora, item 22, contas do Executivo de Limeira, 2013. As contas aqui de Limeira atenderam os índices constitucionais. Ensino 30,98, Fundeb 100%, Magistério 94,2, Saúde 19, Pessoal 43. Esse exercício desse ano agora aqui vai ser um problemão. Execução orçamentária com déficit 0,11. Isso aqui, se o Rio Grande do Sul ver, vai ficar encantado. Considerando a manifestação dos órgãos da Casa e de PFE e também do MPC, meu voto é pelo parecer favorável das contas de Limeira. Recomendações deverão ser encaminhadas por ofício. Favorável. Em discussão, votação aprovada. Item 23, Itaberá, retiro de pauta e retorno ao gabinete. Agora o item 24, contas do Executivo de Torre de Pedra, relativas ao exercício de 2013. Aqui também houve a obediência dos índices obrigatórios, tanto saúde, educação, execução orçamentária foi superavitária. Parecer favorável é o meu voto, acompanhando aos órgãos da Casa e com algumas determinações a serem feitas para abertura de um apartado e recomendações. Em discussão, votação aprovada. 25. Aqui o município de Campos do Jordão, ex-prefeita, recorre contra a decisão que julgou irregular dispensa de licitação. A matéria já foi bem examinada pelos órgãos da Casa, em preliminar conhecido. No mérito, as razões não afastam as impropriedades que determinaram o julgamento de irregularidade. Portanto, acompanho a STG e voto pelo não provimento, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 26, Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco, FITO. Aqui foi julgamento de irregularidade. A matéria foi examinada pelos órgãos da Casa, o recurso proposto, em preliminar conhecido. No mérito, as razões foram insuficientes, não afastam as impropriedades, acolho a manifestação de STJ, STG e do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 27, ex-prefeito de Garça, recurso interposto, julgamento de irregular de 222, admissão temporária e houve multa. Normalmente eu sou mais eu diria mais liberal nessa coisa aqui, mas aqui não dá. Opinado o ATJ pelo desprovimento, o MPC também falou e pelo desprovimento, em preliminar conhecido no mérito, em que pese os argumentos, deve prevalecer a decretação de irregularidade das admissões. Acolho a TJ e MPC e sou pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora o conselheiro Sidney Beraldo. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 28 e 29. O item 28 refere-se a contrato celebrado mediante inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a empresa Autoviação São Sebastião Limitada, tendo como objeto a aquisição de passes escolares para aluno do ensino infantil fundamental e médio do município. Refere-se também às notas de empenho 6594, 6597 de 2010, relativas à aquisição de passes escolares para o período de agosto a dezembro de 2010. O item 29 refere-se a contrato celebrado mediante dispensa de licitação entre a Prefeitura Municipal de Araras e a empresa Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias Limitada,
tendo como objeto a aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica para atender o programa Caminhos da Escola. A instrução é desfavorável quanto ao item 28 e dividida quanto ao item 29. Todavia, não procedem as principais irregularidades apontadas concernentes à ausência, em ambos os casos, de procedimento licitatório. No tocante ao item 28, impunha-se a contratação direta da empresa concessionária de serviço de transporte coletivo de passageiros e o valor do ajuste foi determinado pelo preço público, tarifa, fixado por ato normativo do Poder Executivo local. Já a adesão à ata de registro de preços do FNDE para aquisição de veículos, no caso do item 29, além de amparada pela Lei Federal 12.816/13, revelou-se vantajosa para a administração, conforme demonstrado nos autos do respectivo processo. As demais impropriedades, em ambos os casos, podem ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade das matérias em exame, sem prejuízo das advertências anotadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 30, 31 e 33, senhor presidente. Pulando 32, portanto. Pulando 32. O item 30 refere-se a contrato precedido de concorrência entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a empresa Planimark Limitada, que objetivou a concessão de serviço público de identificação de logradouros públicos e numeração dos lotes de terreno do município. O item 31 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, Fernando Magalhães, que objetivou a contratação de empresa ou sociedade cooperativa de médicos para a prestação de serviços de especialidades médicas e plantões de saúde pública no município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. O item 33 refere-se a contrato celebrado mediante inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura Municipal de Barueri e Fernando Pena Produções Artísticas Limitada, que objetivou a contratação de artistas para show musical no evento Cultura nos Bairros. As justificativas produzidas nos itens acima relacionados não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução, que é unânime desfavorável em todos eles. Voto assim pela irregularidade das matérias em exame, pela ilegalidade dos atos ordenadores de despesa decorrentes, acionando os incisos 15 e 27 do artigo 2 da Lei Complementar número 709/93, além da aplicação de multa para cada qual dos responsáveis, no valor de 300 UFESPs no item 30, 200 UFESPs no item 31 e 160 UFESPs no item 33, conforme detalhado no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 32 refere-se a convênio de cooperação técnica celebrado sem licitação entre a Prefeitura Municipal de Osasco e o Banco Bradesco S.A., objetivando a promoção de gestão conjunta para a operacionalização do sistema de pagamentos de servidores e fornecedores da Prefeitura. Refere-se também a 2 termos de prorrogação de vigência do ajuste. As justificativas produzidas nos autos não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução, que é unânime e desfavorável, e o meu voto segue na mesma direção, especialmente porque o ajuste não se reveste das características de convênio. Em que pese o argumento de que havia interesses convergentes, em face da preocupação comum de que os pagamentos dos servidores e fornecedores fossem realizados com perfeição e com o mínimo gasto de dinheiro público, o que se observa é a natureza contratual da avença, caracterizada por relação bilateral, em que cada
parte busca satisfazer interesse próprio, ou seja, o município obter receita e o banco atrair clientes para a sua carteira e, consequentemente, oferir lucros com prestação de outros serviços. Neste contexto, resta claramente configurado o interesse econômico do ajuste, passível, portanto, de ser colocado em disputa entre quaisquer instituições bancárias interessadas, motivo pelo qual era imprescindível a realização de regular procedimento licitatório nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Por outro lado, a alegação de que nenhuma outra instituição financeira poderia oferecer os mesmos serviços, o que tornaria a competição inviável, não restou comprovada nos autos. Também não se demonstrou terem sido exauridos os meios previstos na Lei de Licitações, ou de que houve esforço por parte da administração no sentido de encontrar a melhor proposta a fim de justificar a falta de realização do certame licitatório. Bem por isso, não convence o argumento de que a pesquisa de preços era desnecessária e que outros elementos da proposta seriam suficientes para demonstrar as vantagens da contratação. Não desconheço o fato de que, em casos similares, inexiste desembolso por parte do poder público. Todavia, diante da possibilidade de competição, mesmo que considerada inexigível e ou dispensável, a licitação era obrigatória a demonstração inequívoca de que o ajuste, nos moldes em que celebrado, foi o mais vantajoso para a administração, o que não se verifica no caso. O envio extemporâneo dos autos a esta Corte poderia ser isoladamente relevado ou objeto de recomendação. Entretanto, no cenário em que está inserido, e sendo o atraso de nada menos de que 7 anos, além de contribuir para o juízo desfavorável, enseja severa advertência à origem, para que doravante cumpra com rigor a legislação e as instruções desse tribunal, ciente ou responsável de que resistência poderá ensejar a aplicação de penalidades, independente do exame do ajuste. Considerando a irregularidade verificada na matéria principal, os termos de prorrogação também merecem ser reprovados à luz do princípio da acessoriedade. Voto assim pela irregularidade da licitação, do contrato e dos termos de prorrogação em exame, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores de despesa decorrentes, com determinação para as providências previstas no inciso 15 e 27 do artigo 2 da Lei de Complementar Estadual 709/93, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a esse tribunal das medidas adotadas, sem prejuízo da advertência consignada no voto. Em discussão, votação aprovado. Relato em conjunto os itens 34 a 36. Os itens 34 a 36 versam, respectivamente, sobre as contas da Câmara de Jundiaí, exercício de 2012, de Pederneiras e de Divinolândia, exercício de 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária foi equilibrada, podendo as falhas ser conduzidas ao campo das advertências. A propósito, registro que o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade apenas do item 34, referente à Câmara Municipal de Jundiaí, em razão do número de servidores ocupantes de cargos em comissão e das despesas com títulos honoríficos e homenagens. Todavia, como ponderei no respectivo voto, o número de cargos em comissão foi sensivelmente reduzido, de 60 para 33, e as despesas com honrarias no valor de R$ 32.648, representando apenas 0,18 centavos da despesa total da referida Câmara, e foram realizadas de acordo com a legislação municipal sobre a matéria. Voto assim, acompanhando manifestações da TJ, pela regularidade das contas em exame, nos termos do artigo 33.2 da Lei Complementar 709, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovado. Relato em conjunto os itens 37 a 39,
que versam sobre, respectivamente, as contas das prefeituras de Iracemápolis, São José do Rio Preto e Guarujá, exercício 2013. Conforme demonstrado nos respectivos autos, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. Os resultados econômico, financeiro e patrimonial foram satisfatórios, mesmo no caso do município de Guarujá, que registrou déficits de execução orçamentária e financeiro, este correspondente em relação à receita corrente líquida, de apenas 3 dias de arrecadação, portanto, facilmente solvível, o que parece ter, de fato, ocorrido em face ao superávit orçamentário e financeiro registrado no exercício seguinte, conforme demonstrativos extraídos do sistema Aldesp, sujeitos à confirmação. Ainda no caso do município de Guarujá, fiz constar no voto determinação para a formação de autos apartados para tratar de horas extras e acumulação de cargos, além de autos específicos para tratar de dispensa de licitação. As demais falhas puderam ser relevadas e conduzidas ao campo das advertências. No tocante aos apontamentos que ensejaram as manifestações favoráveis do Ministério Público de Contas, nos itens 38 da Prefeitura de Pederneiras e no 39, Prefeitura de Guarujá, o que não tiveram o anúncio das medidas regularizadoras pelos respectivos origens, nem puderam ser relevadas ou passíveis apenas de advertência, já constitui objeto de expedientes específicos, ou serão daqueles cuja a formação o meu voto determina. Assim, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, sem prejuízo das determinações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos, inclusive para que o município de Guarujá promova melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que em 2013 houve regressão do índice IDEB, 8ª série, 9º ano, e os resultados alcançados foram inferiores às metas projetadas para o período. Como voto? Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 40, 41 e 43. O item 40 refere-se a recurso ordinário interposto por Toshio Toyota, prefeito do município de Novo Horizonte, em face de sentença que julgou irregular o repasse no exercício 2008 de recursos públicos no valor de R$ 44.000 da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte à Fundação Rádio e TV Esperança de Novo Horizonte, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável agora recorrente. O item 41 refere-se a recurso ordinário interposto por José Luiz Romagnoli, ex-prefeito do município de Batatais, em face à sentença que julgou irregulares dispensa de licitação e o respectivo contrato, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais e a Fundação de Apoio à Pesquisa de Ensino, FUNEP, no valor de R$ 223.000, objetivando a execução de projeto para adequação de macrodrenagem e microdrenagens das microbacias urbanas e com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável, agora recorrente. O item 43 refere-se a recurso ordinário interposto por João Carlos Fonseca, ex-prefeito do município de Redenção da Serra, em face de sentença que julgou irregular repasse no exercício 2009 de recursos públicos no valor de R$ 14.139,50 da Prefeitura Municipal de Redenção Paulista à Associação de Pais Amigos Excepcionais de Taubaté, condenando a entidade beneficiária à devolução dos recursos recebidos e impedindo-a de receber novos repasses, até a regularização da pendência, além de aplicar multa de 200 UFESPs ao responsável hora recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, apesar de não terem sido afastadas as irregularidades que conduziram os julgamentos desfavoráveis, mas considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
os valores envolvidos e a ausência de prova de má-fé ou de malversação de recursos públicos, entendo plausível o cancelamento das penalidades impostas. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos, apenas para cancelar a multa aplicada aos recorrentes, mantidas no mais as sentenças impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. O item 42 refere-se a recurso ordinário interposto pela Fundação de Apoio e Tecnologia FAT, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas originária de termo de parceria celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Viterbo, condenando a beneficiária a devolução da importância de R$ 27.104,97, devidamente corrigida, e proibindo de receber novos repasses até a regularização de débitos. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os sólidos fundamentos da decisão recorrida. Conduziu o julgamento desfavorável à deficiência da documentação apresentada para comprovar despesas de apoio técnico-administrativo e suporte didático e pedagógico, cuja falta de transparência poderia estar transvestindo e avedada a cobrança de taxa de administração em despesas operacionais. Voto, assim, pelo desprovimento do recurso, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Sami Wurman para os itens municipais ao seu cargo. Senhor presidente, item 44, contrato feito pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e Princesa do Norte S.A., objetivando concessão para execução e exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros no município. Também em avaliação, o termo celebrado com a finalidade de alterar uma das cláusulas que tratava do repasse de percentual de arrecadação em publicidade. Tramita em conjunto representação em que a empresa Primavera Transportadora insurge-se contra o teor do edital, que, ao basear-se em novo projeto básico, teria incrementado as exigências de habilitação em relação à licitação anterior, feita em 2003, essa aqui que estamos examinando, de 2010. A instrução pela UR São José dos Campos apontou as seguintes ocorrências: falta de cláusula contratual prevendo disposição editalícia de comprometimento do repasse de 10% da arrecadação publicitária, falta de formalização do termo de convênio dispondo acerca da regulamentação da publicidade institucional e divergência entre o edital e o contrato sobre o prazo de início de vigência. Por conta disso e dos aspectos levantados por a TJ e SDG, foram feitas as devidas notificações. Ao final da análise, a TJ e a SDG foram pela regularidade, em sentido contrário, a TJ é jurídica, foi contrária. Preliminarmente, afasto a questão aventada pelo representante de que as demandas constantes do edital, por diferirem daquele de 2003 e sendo aparentemente maiores, por si só implicariam no tratamento desigual entre licitantes ou mesmo no eventual direcionamento. Isso porque a licitação aqui tratada destinou-se a outorgar concessão de serviços de transporte coletivo diferente do anteriormente denominado lote A, operado por Mito Transportes, com base no certame realizado em 2003, que foi objeto de declaração de caducidade. Trata-se, portanto, de novo procedimento que levou em consideração o panorama atualizado do município e, assim, tendo em vista o tempo decorrido entre as duas licitações, mais de 5 anos, é aceitável a alteração das condições impostas aos novos licitantes. O texto editalício aqui avaliado foi objeto de exames prévios de edital, onde foram enfocados aspectos relacionados à garantia de participação, patrimônio líquido mínimo, demonstração da capacidade operacional e metodologia de execução. Julgadas parcialmente procedentes as representações, segundo a instrução, as determinações exaradas foram atendidas pela municipalidade. Portanto, voto pela regularidade da concorrência do contrato e improcedência da representação em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora, relato conjuntamente itens 46, 47 e 48. O primeiro deles, a representação. Os dois itens seguintes, os instrumentos contratuais. Conjuntamente, itens 46 a 49. O primeiro item, representação, e os demais, os instrumentos contratuais.
em exame de licitação feita pela Prefeitura de Mauá, objetivando a concessão para prestação e exploração de serviços do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo Urbano, o qual teria sido dividido em 2 lotes, o primeiro de R$ 173 milhões, o segundo R$ 90 milhões, e o prazo seria de 10 anos. A representação que tramita em conjunto, onde Viação Cidade Mauá insurge-se contra a decisão da Prefeitura de alterar o sistema de bilhetagem eletrônico decorridos 2 anos do início da concessão, na medida em que entende ser esta alteração contrária aos termos previstos no edital e no contrato. Diante da necessidade de implantar a referida modificação, a Prefeitura, então, amparada em dispensa de licitação, contratou a empresa PK9 Tecnologia para realizar os tais serviços de implantação do sistema de bilhetagem eletrônica para unificação do sistema de venda de bilhetes e créditos eletrônicos. A fiscalização apontou as seguintes irregularidades: falta de orçamento estimativo, não encaminhamento da publicação do edital inicial em jornal de grande circulação, não publicação de atos justificando a conveniência da outorga e cálculo da garantia de participações do patrimônio líquido mínimo, feito com base em receita estimada para todo o período de vigência da concessão. Além disso, previsão de pontuação de proposta técnica para prosseguimento no certame não se coadunando com a modalidade eleita e nem com o objeto. E, por fim, a última irregularidade apontada pelo R, não caracterização de situação de emergência que tiver para amparar a contratação de empresa para operar o sistema de bilhetagem eletrônica. Foram as partes notificadas, apresentaram justificativas. Ao analisá-las, a TJ Engenharia foi pela regularidade da dispensa de licitação. Em outro sentido, SDG entendeu serem irregulares tanto a concorrência e os contratos de concessão, como a tal dispensa de licitação para a contratação de serviços de bilhetagem eletrônica. Passo ao voto. O processo de outorga dos serviços de transporte coletivo foi precedido de legislação municipal, audiência pública, procedimentos que delinearam os objetivos almejados com a sua realização, bem como justificativas para a concessão. O edital contou com a análise do setor jurídico da Prefeitura e sua versão final foi publicada no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal ABC Repórter, periódico enquadrado como de grande circulação no Estado, à vista de sua tiragem. Em relação ao fato de o valor total da receita estimada ter sido utilizado como base de cálculo para a fixação dos valores de garantia para licitar, 0,1%, e patrimônio líquido, 1%, em detrimento dos investimentos previstos, assim como asseverado por SDG, na prática, esses valores não extrapolaram os limites previstos na Lei de Licitações e mantiveram-se dentro dos parâmetros aceitos por essa Corte. Não obstante tal panorama, em que boa parte das falhas apontadas foi esclarecida, permanece questão suficiente para macular todo o procedimento. Há muito, essa Corte professa o entendimento de que a avaliação de propostas técnicas ou metodologia de execução somente é aceitável para objetos que envolvam solução intelectual na sua consecução, conforme artigo 46 da Lei 8666. Assim, ainda que a Lei Federal 8987/95 possibilite o critério eleito pela administração, o objeto posto em disputa não se amolda à avaliação de aspectos técnicos de predominância intelectual, na medida em que os serviços de transporte coletivo serão prestados com base em critérios previamente estabelecidos no edital. Como já disse anteriormente, a questão não é nova nessa Corte, que em várias oportunidades já condenou situações semelhantes. Cito aqui os T6. Dentro desse panorama de irregularidade do procedimento licitatório, contaminam-se os contratos de outorga de concessão dele decorrentes. De outra parte, por outro lado, a contratação por dispensa de licitação da empresa PK9 Tecnologia para implantar os serviços de bilhetagem eletrônica decorreu do próprio panorama instalado no município, por conta, entre outros fatos, da defasagem de tempo entre a celebração dos ajustes relativos aos 2 lotes, fruto de pendência judicial que ocorria. Segundo consta, foi necessária a interferência do poder concedente no intuito de uniformizar o sistema, na medida em que as 2 concessionárias não lograram unificá-la no intuito de permitir a correta compensação de valores e o adequado trânsito de passageiros entre as 2 linhas. Assim, diante de uma situação configurada de não integração entre as 2 concessionárias prestadoras de um serviço essencial à população, como é o transporte coletivo,
Decorrente de fato alheio à vontade da Prefeitura, a ação imediata do administrador encontra-se justificada, eis que amparada na necessidade de manutenção das condições de operabilidade do sistema de transporte coletivo municipal. Registro ainda que, para tal mister, foi adotado um padrão de bilhete eletrônico, inclusive previsto no edital, não havendo motivos para o inconformismo do representante. Portanto, voto pela irregularidade da concorrência dos contratos de concessão, pela improcedência da representação e pela regularidade da dispensa de licitação e decorrente contrato. Aplica ao responsável, prefeito municipal à época, multa de 200 UFESP e oficia ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovado. Item 50, termos de prorrogação firmados pela Prefeitura de Caieiras e a Empresa Única Limpadora e Dedetizadora, cujo contrato inicial objetivou prestação de serviços na área de limpeza, conservação e dedetização, com fornecimento de materiais. A fiscalização não apontou nenhum óbice, já a chefia de ATJ entendeu necessários alguns esclarecimentos, a origem juntou documentos e argumentações. Assessorias da ATJ manifestaram-se pela regularidade, e é essa o meu voto, pela regularidade dos aditamentos, bem como legalidade das despesas. Em discussão, votação, aprovado. Item 51, licitação da Prefeitura de São Bernardo do Campo para implantação de rede municipal de alto desempenho e contrato firmado com a empresa Net Telecom Informática. A fiscalização foi pela regularidade, a ATJ Econômica requereu esclarecimentos, os quais foram prestados. A ATJ acolheu os esclarecimentos referentes a uma das falhas, mas, no final das contas, opinou pela irregularidade na matéria. Passo ao voto. As questões levantadas foram suficientemente justificadas ou são passíveis de relevamento, no caso da contabilização de despesas no elemento econômico imprópria, ou então no caso da imposição de experiência em sistemas para qualificação técnica operacional. Portanto, voto pela regularidade da licitação com as determinações feitas. Em discussão, votação, aprovada. Item 52, licitação, contrato e 4 aditamentos feitos pela Prefeitura de Francisco Morato com CTP Construtora para recapeamento asfáltico. SDG, após questionamentos da fiscalização, notificação dos interessados e apresentação de justificativas, a SDG levantou questionamentos acerca da exigência de realização da visita técnica por responsável técnico da interessada, visto do CREA para empresas sediadas fora de São Paulo e ofensa à súmula 15 dessa Corte. Portanto, a SDG foi pela irregularidade da matéria. Acompanho o parecer de SDG e voto pela irregularidade da licitação e contrato, além dos editamentos pelo princípio da assessoriedade, e multo responsável em 200 UFESP, oficiando também ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovada. Item 53, pregão e suas notas de empenho, bem como termos aditivos relativos a ajuste feito pela Prefeitura de Taboão da Serra e Aldo Silveira Falco Publicidade, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de publicidade relativos à divulgação de atos, programas, obras, etc., da Prefeitura Municipal. A fiscalização fez a instrução, apontou irregularidades como a falta de publicação do aviso de edital e do ato de homologação. A primeira falha teria sido o fato de ter constado da publicação do aviso do edital e do ato de homologação que o objeto da licitação e do ajuste era um registro de preços, mas o ato não fazia menção expressa ao sistema de registro de preços. Além disso, inexistência de memorial descritivo e projeto básico, que possibilitasse a formulação de propostas, não demonstração da compatibilidade de preços contratados com os de mercado e, por fim, a qualificação técnica ter sido baseada em prova de experiência anterior na totalidade do objeto. Foram feitas notificações, apresentadas justificativas. SDG manifestou-se pela irregularidade do registro de preços, por entender que as prorrogações de prazo por longo período foram incompatíveis com o sistema de registro de preços, pelo fato da descrição das notas fiscais ter impossibilitado a comparação entre os preços propostos e os praticados pela contratada, única proponente, inclusive, que já prestava os mesmos serviços à Prefeitura, pelo fato de não ter havido execução de diversos serviços que sequer constavam de proposta e, por fim,
por terem sido realizados pagamentos de comissão à contratada sobre o valor de todas as despesas em percentuais diversos, de 18% até 33%. Passo ao voto. Considerando que todas as publicações do aviso de edital e ato de homologação consignaram tratar o objeto de registro de preços, e também considerando que o próprio secretário municipal de administração à época confirmou e declarou em sua defesa que o objeto era um registro de preços, tendo inclusive apresentado as razões da opção por tal sistema, fica evidente a premissa de que o objeto do ajuste do certame era, de fato, o registro de preços dos serviços técnicos de publicidade nele previstos. Portanto, o termo de contrato constituiu-se, na verdade, de uma ata de registro de preço assinada naquele ano de 2007. Estabelecidas tais premissas, passo ao juízo de mérito. Em se tratando, portanto, de um registro de preços feito em 2007 para viger por 12 meses, são ilegais os aditivos assinados em 2008 e 2009, ao estabelecerem 2 novos períodos de vigência de 12 meses cada um. Aliás, corrompeu a lisura do certame essa conduta do administrador de, primeiramente, levar ao público que o objeto era um registro de preço, para depois agir, após a celebração do ajuste, como se tratasse de uma prestação de serviços de caráter continuado, passando-se a celebrar sucessivas prorrogações de prazo que violaram as limitações da lei. É importante ressaltar que o universo de competidores dispostos a ingressar num certame para registro de preços de publicidade, com a limitação de 12 meses e a incerteza quanto à efetiva contratação desses serviços, é sempre menor que aquele universo disposto a ingressar num certame cujo objeto será executado regularmente e terá sucessivas prorrogações de vigência. Além disso, outras irregularidades foram apontadas numa pequena amostra de 5 notas fiscais. Ressalto o SDG ter detectado preços unitários superiores ao da proposta que arrecadaram pagamentos a maior. Além disso, na execução contratual foram feitos pagamentos indevidos da tal comissão de agência e, por fim, foi comprovada a contratação e prestação de vários serviços que sequer estavam previstos no ato convocatório. Tal conjunto de irregularidades torna claro que houve gravíssima violação de dispositivos dos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64, em relação à fase de liquidação de despesas, e é necessário, portanto, o acolhimento do parecer de SDG, e voto pela irregularidade do pregão, do ajuste dos aditivos, bem como da execução contratual, devendo a Prefeitura instaurar o correspondente procedimento interno de apuração dos prejuízos e demais responsabilidades envolvidas. Aplico multa de 500, o FESPES, ao secretário municipal de administração à época dos fatos, e oficio ao Ministério Público do Estado para providências no âmbito de sua competência. Em discussão, votação aprovada. Item 54, pregão presencial e termo aditivo celebrados pela Prefeitura de Cajamar e Dina Traslados e Turismo, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte de crianças para estabelecimentos de educação e ensino, creches, etc., operado em linhas interbairros. A fiscalização foi pela regularidade. A TJ e a STG apontaram falhas que teriam sido restritivas. Partes foram notificadas ao fim da instrução, a TJ e a SDG pela irregularidade. Passo ao voto. Como bem observado pela SDG, a exigência de disponibilização de garagem e oficina no município de Cajamar no prazo máximo de 2 meses já foi objeto de condenação pela segunda Câmara em 2011, no que se refere ao contrato anteriormente celebrado. No que se refere a outra irregularidade, a definição do prazo de 24 horas da adjudicação para a disponibilização da frota de veículos para a realização de vistoria do Departamento de Trânsito da Prefeitura, sob pena de desclassificação, houve um caráter também de nítida exiguidade em tal prazo que não pode ser esclarecido tão somente pelo argumento da necessidade de executar os serviços logo ao início do ano letivo, pois nada impedia que a administração instaurasse o procedimento licitatório com a anterioridade necessária ao início do ano letivo. Viciado também uma das alíneas do edital, a linha E do item 8.1, onde se exigiu que a comprovação de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal abrangesse tributos imobiliários, embora tais tributos não possuam qualquer correlação com o objeto então licitado. Portanto, voto pela irregularidade do pregão, do contrato e do aditivo,
e ilegalidade das correspondentes despesas, aplicando multa de 200 UFESPs e oficiando ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação, aprovado. Item 55, licitação, contrato e acompanhamento de execução contratual. Relação ao contrato feito pela Prefeitura de Botucatu com a empresa Elenco Construções para a construção de edifício central do Parque Tecnológico de Botucatu. Entre as irregularidades apontadas pela fiscalização, destaco o descumprimento de ordem zarada desse tribunal em sede de exame prévio de edital e a falta de justificativas para o plantio a menor de uma quantidade de grama em relação ao valor paga. Partes foram notificadas, apresentaram justificativas, a área técnica de ATJ acolheu as razões para o plantio antecipado da grama, porém condenou o pagamento de serviços não executados. Passo ao voto. Segundo o que consta de voto proferido em autos do TC 445989, que cuidou do exame prévio do edital em causa, deveria a origem ter corrigido o edital relativamente à visita técnica, a ser estimado de forma ponderada e razoável, alertando-a quanto à devida republicação e reabertura de prazo para a entrega das propostas. A instrução e os argumentos da parte confirmam que o edital não foi republicado e, por consequência, tampouco reaberto o prazo. Quanto à divergência detectada na execução contratual, caberá à equipe de fiscalização prosseguir no acompanhamento de serviços executados. Portanto, julgo irregular a licitação e o contrato, ilegais os atos das despesas correspondentes e aplico multa de 200 UFESPs ao prefeito municipal João Curineto. Senhor presidente, peço as vistas do processo. Pedido de vista. É regimental. Pedido de vista o conselheiro Sidney Beraldo. O item 56, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 57, prestação de contas referente ao ano de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Araraquara e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, tendo por finalidade prestação de assistência médica e hospitalar. O convênio correspondente foi julgado regular pela segunda Câmara. Fiscalização aponta algumas irregularidades. Santa Casa foi notificada para suas justificativas. A TJ foi pela regularidade. As falhas apontadas pela fiscalização não restaram afastadas pela interessada, em especial quanto ao atingimento parcial de metas pactuadas e quanto à ausência de conciliação bancária das contas específicas utilizadas pela movimentação dos recursos do convênio. A ausência de malversação de recursos públicos não afasta a irregularidade, não sendo suficiente que os mesmos tenham sido aplicados na finalidade. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas, com proposta de determinação aos partícipes para que se abstenham, para que cumpram integralmente as instruções 2/2008 desse tribunal. Em discussão, votação, aprovada. Item 58. Prestação de contas de 2012, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de São José de Rio Preto com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto, FAPERP, cuja finalidade é a parceria para a implantação do Centro Integrado de Educação. A prestação de contas foi objeto de críticas pela fiscalização, por verificar que houve cobrança de taxa de administração, ora denominada taxa de coordenação. Foram feitas notificações devidas. No final de suas análises pela instrução da Casa, a TJ e a SDG, ambas pela irregularidade. A questão essencial aqui, que mereceu reprovação de todos os órgãos opinativos, diz respeito ao pagamento da taxa de administração, chamada aqui de taxa de coordenação. Muito embora a interessada tenha alegado que serviu para o pagamento de vigia noturno e diurno, auxiliares de limpeza, recepcionista, etc., os elementos constantes nos autos, em especial aqueles relacionados pela SDG, revelam que se tratou de ganho econômico da entidade. Portanto, meu voto julga irregulares as contas prestadas, condenando a entidade à devolução de R$ 116.205,39, correspondente ao valor do débito da taxa de coordenação, determinando também ao município que, em prestação de contas futuras, somente admita a comprovação de gastos, desde que em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com as instruções 2/2008 desse tribunal. Em discussão, votação, aprovada.
Senhor presidente, agora peço para relatar conjuntamente os itens 59 e 60. Eles tratam de contas apresentadas, o primeiro deles pela Câmara Municipal de Elias Fausto e o segundo, Câmara de Salto Grande. Em ambos, os órgãos técnicos da Casa convergiram pela aprovação das contas e meu voto é nesse sentido, pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. Peço, então, para relatar conjuntamente agora itens 61 e 62, que tratam, respectivamente, das contas anuais da Prefeitura de Glicério, o primeiro, e o segundo de Buri. Em ambos, os órgãos instrutivos da Casa foram pela aprovação das contas e, tendo em vista a situação favorável dos índices constitucionais de aplicação, acompanho essas manifestações e voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. E, por fim, peço para relatar conjuntamente itens 63 a 66, preliminarmente conheço dos recursos ordinários interpostos. O relator conhece, conhecido. Em todos esses recursos ordinários, acompanhando órgãos técnicos da Casa, voto pelo seu desprovimento. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa pauta, consulta ao Dr. João Paulo Giordano, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Excelência, sem pedido de vista. Ok. Não há mais processo, está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.